Fala a verdade, você achou que ia demorar um pouquinho mais para ver outra atualização de Lords of the Fallen, né? Pois é, eu achei, cara. Mas ontem à noite saiu mais uma atualização e os desenvolvedores também disseram que ainda hoje sai mais uma, tá? Mas aí eu vou trazer para você resumidamente o que mudou no jogo para a gente poder ficar ligado e não ser pego de surpresa, tá bom? Eu sou externo, vem comigo que eu vou te falar do Patch Note agora. Bom, antes de mais nada, cara, eu tenho que fazer aquele ritual de sempre, então faz o seu comentário aqui embaixo para o YouTube achar que esse canal aqui tem alguma relevância, mesmo que não tenha, e também se inscreve no canal se você não for inscrito, me dá uma força aí, eu tô com uma meta de chegar a 10 mil inscritos, para você não custa nada, mas para mim faz muita diferença, tá bom? E agora aqui no canal também você pode ser membro caso você tenha interesse, então se você quer ajudar o canal, dá uma olhadinha no botãozinho de seja membro aqui embaixo e assim você me ajuda, tá bom? Então vamos lá então. Bom, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no vídeo passado, tá? Eu vou colocar uma gameplay aleatória aqui, ou trailer do jogo, alguma coisa assim, e se tiver alguma coisa para testar, eu vou testar junto com vocês, tá bom? E enquanto isso, eu vou passar as mudanças do Patch Note e algumas percepções que eu tive dentro do que foi mudado dentro do jogo, beleza? Então vamos lá, o que interessa é você não ficar olhando para essa carinha feia aqui, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos lá para o Patch Note então. Dessa vez eu vou tentar resumir a coisa para não ficar tão chato e também não ficar tão longo, tá? Então os desenvolvedores começam saudando os portadores da lâmpada, como eles fazem todos os dias, e disseram que dessa vez tiveram várias atualizações de bugs, tá? Que foram reportados para eles. Olha, eu vou ser bem sincero, eu tenho jogado todo esse tempo e comigo eu não tenho percebido muitos bugs, tá? Eu tenho percebido algumas coisinhas que poderiam ser corrigidas e tal, mas são coisas relacionadas ao level design, game design, não necessariamente a bugs, né? Mas eles têm corrigido vários e vários bugs, segundo eles falam no Patch Note. Inclusive, eles pedem para que a gente continue reportando esses bugs para que eles sejam corrigidos o mais rápido possível, tá? Já em relação à estabilidade do jogo, foram corrigidas várias coisas, principalmente na mecânica de você puxar a alma do seu oponente com a lanterna, tá? Então, eles já consertaram isso algumas vezes, mas continua dando problema, então eles fizeram mais algumas mudanças para tentar melhorar essa mecânica aí e trazer mais estabilidade, tá? Foram corrigidas também algumas falhas internas. Se você está jogando também com o DirectX 12, seria bom você dar uma olhada numa possível atualização, tá? Porque houve também algumas correções em relação ao DirectX 12, tá? Então, fica esperto nisso aí, dá uma conferida, ver se seus drives estão funcionando direitinho, para que você não tenha nenhum problema. E falando em drive, foi corrigido também alguns bugs que eram relacionados às placas GPU AMD. As placas mais fracas que estavam rodando o jogo tinham vários problemas em relação aos shaders, tá? E parece que foi corrigido. Se você está tendo esse problema, também já coloca aqui nos comentários para saber se realmente foi corrigido, tá? Até porque todas as correções que eu tenho visto aqui nos Patch Notes eu não tenho sentido, para ser bem sincero, né? Muitas coisas são internas, então fica difícil mesmo de avaliar. Mas, né, como eu disse também, eu não tenho sofrido com muitos bugs, então não tenho como falar muito a respeito disso, tá? Foi corrigido também uma falha muito rara que acontecia quando você atingia continuamente algumas paredes, tá bom? E aí ocasionavam alguns travamentos, alguma coisa desse tipo. Eu acho que esse tipo de coisa só é feita por alguém que está procurando uma maneira de fazer um speedrun, alguma coisa assim, tá? Mas a princípio, um jogador normal, eu acho que ele não vai ficar colidindo com uma parede tantas vezes a ponto de bugar o jogo. E para deixar o jogo mais otimizado, que é o que mais importa pra gente que está jogando no PC, eu acho que também pra galera do console também faz toda a diferença, mas tiveram algumas mudanças na otimização, tá? Então, segundo os desenvolvedores aqui, as prateleiras de livros no Castelo Brames foi alterada para reduzir o custo de memória, tá? Então, segundo eles aqui, eram 4 mil livros na prateleira e dá a entender que todos eles tinham física, cara. É muita coisa, hein? Então, eles foram mexidos ali para tentar liberar um pouco mais de memória e deixar o jogo um pouco mais otimizado, tá? Além disso, essa otimização também inclui o que eles chamam de jardinagem no feudo, tá? Então eles corrigiram algumas árvores ali, foram otimizadas e aprimoradas. Cara, eu só consigo pensar que essa otimização em árvore, em quantidade de livros, só pode ser diminuindo o número de livros ou diminuindo a física neles, ou alguma coisa assim, deixando um pouco mais simples, tá? Então eu espero ver o jogo, entre aspas, um pouquinho mais feio, tá bom? Então fica atento nisso aí, se você perceber alguma diferença, também coloca aqui nos comentários para a gente poder
ficar ligado no que mudou. Tá? E algumas texturas também na interface do usuário foram otimizadas também com o objetivo de reduzir o uso de memória RAM. No Patch Note passado, eles também fizeram alguns ajustes para diminuir esse uso de memória, então dá a entender que os desenvolvedores estão bem preocupados com a otimização do jogo, que eu acredito que é a maior reclamação dos jogadores até então. Tá? E no sistema de multijogador, no multiplayer, tá, foi corrigido um problema em que o áudio de um dos personagens, dos jogadores, acabava não saindo ou saía com algum problema, tá? Então isso aí também foi corrigido. Se você também teve esse tipo de problema, agora você não vai ter mais. Tá? Em relação já à jogabilidade, em alguns lugares para você poder usar a lanterna para criar plataformas em Axiom, tá? Que é quando você usa a lanterna para poder passar de uma ponte quebrada, alguma coisa nesse sentido, foi ajustada, tá bom? E acontecia também que muitas vezes você ia andando por essas pontes e quando você decidia descer, desligando a lanterna, entre aspas, tá, você caía 2 vezes, tá bom? Então isso aí foi mudado e agora não acontece mais isso. Comigo nunca aconteceu, mas tá aí mais uma correção. E em relação aos NPCs, tá, os inimigos, foram corrigidos várias vezes que os inimigos apareciam em pose T, tá? Que é aquela posição com os braços abertos, como se eles não tivessem sido carregados, tá bom? Então, isso aí foi corrigido, né? Para quem não sabe, os personagens são modelados dessa forma porque fica mais fácil de modelar todos os músculos e tal, né? E essa é a posição original deles, tá bom? Mas não seria a posição dentro do game. Então, quando eles não carregam as suas funções, basicamente eles aparecem dessa forma, tá? Falando de uma forma mais grosseira. Foi ajustado também alguns pontos, né, em que os NPCs ficavam presos no cenário, para que isso não acontecesse mais. E agora as armadilhas do Trapper, que é aquele atirador, né, e alguns inimigos que te pegam de longe, né, podem ser destruídas com ataques à distância. Tá? Na verdade, eu ainda não encontrei essas armadilhas, então eu não sei exatamente o que ele está falando, mas se você está muito avançado no jogo, pode ser que esses inimigos agora criem armadilhas. Tá? Então acredito que seja mais ou menos isso. Em relação às missões também, os desenvolvedores não especificam, né, até para não dar spoiler, mas tinha uma missão em que havia uma grande porta que desaparecia, tá? E agora, né, ela desaparecia de uma forma meio grosseira e agora ela desaparece igual quando a gente morre, que saem ali várias mariposas, então a porta vai desaparecer mais ou menos nesse formato aí, tá bom? Então, trazendo aí um visual um pouquinho melhor para o jogo também, mais condizente com o jogo. Cara, isso me deixa um pouco chateado, porque dá a entender que algumas coisas no jogo não ficaram prontas como deveriam. Tá? Então, quer dizer, é uma coisa que já estava no jogo e eles não implementaram ali e só fizeram agora. Né? Não sei se por conta de esquecimento, mas, enfim, deveria ser dessa forma desde o começo e não era. Em relação ao level design também, tem um local, também eles não especificam onde, mas onde você tinha que passar por algumas plataformas umbrais, né? E por conta disso havia a possibilidade de você criar meio que um atalho, tá? Então parece que isso aí foi mudado para que não acontecesse mais, tá? E foram corrigidos também vários problemas de colisão em geral. Eles mudaram também o áudio quando você pressiona o botão continuar no menu principal, tá? Então vai ter uma musiquinha ali diferente. E a seção exclusiva, né, de edição de colecionador agora tem uma música específica também, tá bom? Então mudou algumas coisinhas ali. E se você está jogando no Steam Deck, cara, no Steam Deck está tendo vários problemas, alguns travamentos, né, algumas coisas que não estão funcionando muito bem, e os desenvolvedores chegaram a dar uma solução de você logar no PC, para você poder resolver um certo problema que tinha ali no Steam Deck. Cara, isso é bem complicado, tá? Mas, de qualquer forma, também eles disseram que hoje vai sair uma outra atualização para corrigir esse tipo de coisa. Eu não sei se essa atualização vai ser como eles disseram, né, que é só para o Steam Deck ou não. Bom, é isso então. Teve várias mudanças e os desenvolvedores prometeram que ainda hoje vai ter um outro patch note. Eu não sei se específico para o Steam Deck deu a entender isso, mas ainda assim são mais mudanças no jogo, tá? Particularmente eu percebi algumas coisas no jogo nesse tempo que eu tenho jogado. É claro, eu não tenho jogado tanto quanto eu gostaria, mas o pouco que eu joguei eu percebi algumas inconsistências no dano a alguns inimigos, tá? Eu não sei se isso foi depois da atualização, mas eu só percebi agora. Eu tô numa área que dá pra pegar alguns inimigos furtivamente,
Eu já percebi que às vezes eu pego o inimigo de forma furtiva e mato ele com hit kill, e às vezes não, né? Eu não sei dizer o porquê disso, tá? Da mesma forma, quando ele percebe que eu tô ali, às vezes eu mato com hit kill também, às vezes não. Eu realmente não estou entendendo o porquê disso, tá? Não sei se é um bug, né? Ou se realmente é uma inconsistência que os desenvolvedores ainda não perceberam ou veio com a última atualização. Além disso, também em vídeos passados eu comentei que eu achei que o jogo era muito difícil no começo. Tá? Ainda agora eu acho que o jogo tem uma dificuldade ok, tá bem ok para jogar, mas eu tenho percebido, cara, que algumas armas que eu tenho encontrado no jogo agora, de level 1, elas são tão fortes quanto as minhas armas de level 6, level 8. Né? Então eu posso imaginar que eu tô jogando com uma arma muito fraca, mesmo ela upada é uma arma fraca, então por isso eu tô achando o jogo um pouco mais difícil. Ou também pode ser que não haja um balanceamento entre as armas, né, tornando algumas armas inviáveis, tá? Na maioria dos jogos que são jogos Souls-like, vou dar como exemplo, por exemplo, o The Surge 2 mais especificamente. Ali eu tenho certeza que você consegue jogar com todas as armas do jogo. Qualquer uma delas, se você quiser, ela é tão boa quanto, né? Cada uma tem a sua mecânica. Já no Lords of the Fallen, eu percebo que tem uma discrepância muito grande entre algumas armas e outras, tornando com que umas não sejam viáveis, tá? Eu não posso dar certeza disso, porque eu ainda não terminei o jogo, então não joguei com a maioria das armas. Mas as que eu gostei de jogar, eu tenho percebido que elas são realmente muito mais fracas do que as outras armas que eu tenho encontrado. Tá? E aí, você está sentindo isso também? Você está percebendo esse tipo de coisa? Coloca aqui nos comentários para a gente poder bater um papo, tá bom? E a gente vai se ver então no próximo vídeo, falando um pouquinho mais de Lords of the Fallen, com algumas mudanças que vão vir por aí, tá bom? Um grande abraço para você, obrigado por ter acompanhado, valeu, fui, tchau!